Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, sou o professor Moraes, professor da disciplina de Ciência Econômica e Política. Estamos aqui para aquela que será a nossa primeira videoaula, lembrando a vocês que toda aula ela vai se iniciar com um pequeno vídeo, e logo em seguida nós teremos a aula propriamente dita, a nossa aula síncrona. E todo aquele conteúdo que for abordado durante esses vídeos vão ser discutidos na nossa aula propriamente dita. Então, vocês vão anotando qualquer dúvida, qualquer curiosidade, e logo em seguida nós esclareceremos. Nessa nossa primeira videoaula, nós faremos uma abordagem da economia, do direito e das instituições. Nesse vídeo nós vamos falar novamente aquilo que já foi falado na nossa apresentação, alguns conceitos de economia, um primeiro conceito entre economia e direito, e logo em seguida, nossa aula síncrona, nós abordaremos o tema instituições. Instituições. Então, gostaria de lembrar aos senhores o seguinte, que é sempre um grande desafio apresentar um curso de economia inteiramente direcionado para aqueles que se dedicam ao direito. Eu sou professor de economia, já fui coordenador do curso de economia, e economia é uma ciência muito grande, e ninguém quer transformar ninguém em economista, mas nós precisamos de passar alguns conceitos de economia que vão ser importantes durante a vida profissional de vocês. A linguagem do direito é totalmente diferente da linguagem do economista, então nós vamos ter que ter um cuidado muito grande para não misturar as coisas, para que vocês tenham um entendimento bastante adequado de economia, suficientemente adequado para a profissão que vocês escolheram. E é importante a gente registrar o seguinte, que direito e economia se integram cotidianamente, formando quase que um único campo de estudo. Então vamos lembrar o seguinte, aproximadamente 90% do conteúdo do Código Civil é constituído por dispositivos de cunho econômico. Quando a gente fala em contratos, regimes de bens no matrimônio, nas sucessões, a propriedade, as obrigações, todos têm entre si uma realidade econômica, por implicar em situações que se cogitam de bens econômicos, de bens escassos, portanto dotados de valor. E se isso vale para o direito civil, imagine para o direito comercial, o tributário, do administrativo, do econômico, do urbanístico, do ambiental e até mesmo do penal. As próprias sanções, reparações e indenizações, quando originárias de ofensas não econômicas, são convertidas e liquidadas em valores. Então hoje, em qualquer justiça aí, você tem, a grande maioria das ações tem sempre um cunho econômico. Imagine você atuar na área jurídica sem ter qualquer conhecimento de economia, certo? E isso não se aplica só à ciência econômica, aplica-se a todas as demais ciências sociais, a ciência política, a sociologia, a psicologia, a filosofia, certo? Nós temos uma separação basicamente para fins didáticos, então tem a disciplina de economia, de política, de sociologia, de psicologia, de filosofia, mas todas elas se integram. Então, lembrando o seguinte, que subjacente a qualquer valor econômico existe sempre um nicho institucional, existe um arcabouço jurídico por trás disso. E o direito é nada mais do que um instrumento da política. Como nós operamos as nossas regras, como nós fazemos as nossas leis, que interfere na nossa vida. Então, há uma espécie de causação circular, ligando o direito, a política e a economia, todos marcados por um ambiente sociocultural, objeto da sociologia. Então, uma coisa influencia a outra, certo? Então, direito e economia não apenas se relacionam, mas se interagem, se integram como um todo. Até que ponto o direito determina a economia ou se a economia influi sobre a feitura das leis, sobre o direito, certo?
É fundamental para o jurista o conhecimento de pelo menos algumas noções básicas de economia e vice-versa, para o economista também. Não pensa que as coisas se resolvem só matematicamente ali. Na realidade, se você não imaginar que existe uma regra por trás e que as pessoas que constroem as regras, certo? Você não vai conseguir uma solução adequada para aquela sua questão econômica. Certo? Então, economia e direito são indissociáveis. As necessidades econômicas influenciam a feitura das leis. Certo? E as leis influenciam a economia. Não existe nenhum fenômeno econômico não inserido em um nicho institucional, em uma regra. Lembrando o seguinte, acho que isso já foi dito na aula de apresentação para vocês, que quanto mais escassos ficam os bens, pelo adensamento da população, a população vai crescendo, as necessidades vão aumentando, então maior vai ser a quantidade de normas e de regras para controlar esses interesses, certo? Da população sobre os recursos para satisfazer as suas necessidades. Certo? Daí a necessidade de leis para tutelar o consumo, para tutelar a concorrência, o meio ambiente, os códigos florestais, das águas, do urbanismo, certo? Regulamentação dos investimentos, da agricultura, o comércio, a indústria. Então, tudo tem que ter regras, certo? Para exacerbar, certo? Para contemporizar esses muitos interesses de todos nós sobre esses recursos que são escassos. Já comentei isso na nossa aula de apresentação. E o nosso desafio, meu desafio em particular, é identificar em todo o universo da economia aqueles aspectos mais relevantes para vocês, para o entendimento do direito. Então, não dá para a gente passar todos os conteúdos ou tudo aquilo que existe da ciência econômica. Consequentemente, nós vamos preterir uma série de questões, principalmente aquelas, certo, ligadas à ciência exata, à matemática, se nós tentaremos não abordar, mas a economia é muito grande, eu tenho que separar aquilo que eventualmente vai ser interessante para vocês, operadores do direito. Então, isso é uma tarefa um pouco grande e ninguém quer transformar ninguém em economista. Então, a economia tem conceitos microeconômicos, de oferta, de procura, regimes de mercado, algumas questões que são bastante complicadas até, mas são indispensáveis para o entendimento do jurista. Algum entendimento sobre regras de concorrência, de consumo, de direito urbanístico, renda, produto, tudo isso são aspectos importantes também para vocês compreenderem aquilo que vocês vão usar nas argumentações, certo? Quando vocês estarão diante de um dilema, de um conflito, ou construindo alguma solução jurídica para algum empreendimento, para algum negócio, certo? Bom, conceito de economia. Então aqui eu já passei alguns conceitos de economia na nossa aula de apresentação. Aqui só a origem da palavra. Então economia vem de oikos, ou oikia, que no sentido mais amplo quer dizer casa, e nomos, certo? Norma. Quando a gente fala casa, é empresa, é um estado, certo? Então a administração de uma casa, ou de um estado, ou de uma empresa, e lembrando que tudo por trás disso, certo? Estabelece-se regras. Bom, e aí, conceito que também já passei para vocês na aula de apresentação. Economia é uma ciência social, ao contrário de que muitos imaginam que é uma ciência exata, porque lida com números. É uma ciência social, que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços destinados a satisfazer as necessidades humanas, certo?
Então, alguns conceitos são muito importantes. Nós vamos, no estudo da ciência econômica: escolha, escassez, necessidades, recursos, produção, distribuição. Né? Então, ó, aquele quadro que eu já passei na nossa aula de apresentação, ó, ciência social, que estuda como os homens, quando a gente fala os homens, a gente fala famílias, empresas, governos, decidem. Nós estamos o tempo todo decidindo, fazendo escolhas de como empregar recursos, certo? Que são escassos. Quando a gente fala recursos, são humanos, materiais, financeiros, capital, tecnológicos, para produzir bens e serviços. Né? Bens e serviços necessários à satisfação das necessidades humanas, necessidades essas que são ilimitadas. Né? Então, o homem, na sua sobrevivência, precisa se valer dos recursos para satisfazer as suas necessidades de sobrevida. Né? E isto é um processo complicado, certo? De produção, circulação, repartição até o consumo, que vão ser objetos do nosso estudo de economia. Nós vamos estudar nessa parte de ciência econômica, nós vamos estudar uma unidade que nós vamos falar só de produção, outra só de circulação, outra só de repartição, outra só de consumo. Então, volto a lembrar, os recursos de produção são escassos, contudo as necessidades são ilimitadas e sempre se renovam. E isto obriga os homens, a sociedade, a ficar escolhendo alternativas de produção e distribuição dos resultados da atividade econômica. Então, ó, as necessidades tendem a se multiplicar e os recursos são escassos. E isto obriga as sociedades a estabelecer regras para contemporizar esse grande dilema: recursos escassos, necessidades ilimitadas. Nós temos que criar padrões para a utilização desses recursos, certo? Lembrando a vocês que quanto mais escassos os bens, os recursos, e mais aguçados são os interesses sobre eles, maior a quantidade de normas necessárias para o equilíbrio de tais interesses. Quando os recursos eram abundantes, escassos, os homens eram poucos na nossa sociedade, não tinha necessidade de você estabelecer regras para a utilização de uma madeira, de um recurso, disso, daquilo. Hoje não, nós precisamos de regras para tudo. E isso vai ampliar mais ainda. Certo? E existe uma relação, até que ponto, entre direito e economia. Os fatos econômicos, certo? Eles são naturais da vida humana. E a partir do momento que você tem uma manifestação econômica, você tem a necessidade de fazer uma regra. Estabelece uma regra. E a partir de então, aquela regra começa a influenciar na economia. E a economia vai se dinamizando. E as regras vão ter que se dinamizando. Então, é isso que nós temos que compreender durante o nosso curso. Olha, os fatos econômicos dependem diretamente das regras, ou seja, do conjunto de normas, certo? E a recíproca também é verdadeira. A pressão dos fatos econômicos, certo? Acabam moldando a legislação. Vou dar um exemplo, acho que eu já comentei aqui com vocês aí na nossa aula de apresentação. Há 30 anos atrás nós não tínhamos a internet. As pessoas não se relacionavam, as pessoas não transacionavam com a internet. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a transacionar, fazer suas relações através dessa rede. E isso começa a ter conflitos, começa a ter necessidade de ter regras. E aí você tem que criar regras. E por conta dessas regras, certo? Todo mundo que for fazer uma atividade econômica valendo-se dessa rede de internet, ele tem que ver o que a regra permite ou não fazer. E isso está em constante mutação. Está em constante mutação. Certo? Então é isso. E é legítimo a todos os homens, é legítimo, é necessário, eles precisam de interagir, eles precisam de desenvolver atividades econômicas. E tudo isso é legítimo. As pessoas querendo ganhar dinheiro, ganhar vidas, precisam disso.
mas isso não pode ser feito, certo? Acima de todos os demais, né? Isso tem que ser feito dentro de regras. Onde você tem regras, você tem ordem, você tem disciplina, as coisas funcionam, certo? Onde você não tem regras, o que funciona? Funciona a lei do mais forte, a barbárie, a violência, a desorganização, e nada prospera, certo? Então é importante para o estudante de direito essas noções de economia. Eu já, como eu comentei com vocês, eu já dou aula há muito tempo, e já tive a felicidade de ver grande parte, ou um grande número de ex-alunos meus, que hoje estão bem posicionados na sua atividade profissional, e quando eu encontro eles, muitos deles vêm me confidenciar: poxa, somente agora que eu estou exercendo minha atividade, ou sou juiz, ou sou promotor, ou sou advogado, isso, aquilo, é que eu vejo o quanto é necessário para mim aqueles conhecimentos que foram dados lá no primeiro ano do curso de Direito. Só hoje eu dou um valor maior a aqueles conhecimentos. Certo? Bom, com essa videoaula nós demos início à nossa primeira parte do nosso plano de ensino, a parte que nós vamos falar de ciência econômica, que nós vamos ver basicamente nesse nosso primeiro semestre, e agora, em continuidade, nós estudaremos o tópico principal da aula de hoje. Nós vamos tratar de instituições, certo? Que são as instituições que nós falamos tanto aí. Então, muito obrigado pela atenção até então, e nós vemos em breve. Até mais.